Olá, começa agora mais um programa em pauta, hoje falando de um momento histórico aqui no país. Março de 2016 vai ficar marcado com certeza como um mês chave para começar a entender algumas partes da intrincada engrenagem política do nosso país. Nessa semana houve manifestações massivas contra o governo federal, personificado pela figura da presidenta Dilma e do agora ministro da Casa Civil e ex-presidente Lula. A sucessão de acontecimentos depois das manifestações, das investigações da Polícia Federal e da recente nomeação de Lula para ministro-chefe da Casa Civil é o assunto do nosso programa de hoje. A gente recebe aqui no estúdio Everton Rodrigo Santos, professor da Fevale e cientista político, e Henrique Keski, sociólogo, também cientista político e professor também aqui da Fevale. Sejam bem-vindos. E vamos falar de um assunto que tem o risco de já estar desatualizado quando for para o ar devido à sucessão de fatos frenéticos que a gente está vendo, né, durante essa semana que a gente está gravando esse programa, né? Então, bem-vindos aqui ao Em Pauta. Eu queria já começar, porque a conversa vai longe, alguns comentários gerais que vocês poderiam dar acerca da situação política atual. Um ponto inicial de discussão é o fato da judicialização das questões políticas. O que significa isso? A falta de total solução destes embates pelo poder, que é o que nós estamos vendo, na esfera política, faz com que tudo seja encaminhado ao judiciário. Então, a mais recente notícia é essa liminar de um juiz federal, cuja isenção e imparcialidade pode ser questionada. E do ponto de vista jurídico, o fato de que esta liminar agora terá que ser julgada pelo STF, porque o foro é uma atitude contra um ato privativo da presidência da República. Então, um ato que terá que ser efetivamente decidido na esfera judicial, a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Uma questão bem importante aí, tem visões completamente antagônicas entre os próprios juristas, né? A gente vê matérias e mais matérias de declarações de juristas dizendo está errado o que foi feito, está certo o que foi feito, é legal o que foi feito, é ilegal o que foi feito. Existe aí, até dentro do próprio sistema judiciário, uma certa confusão. Me parece que essa bomba caiu e afetou todos os lados. Exato. Primeiramente, eu queria te cumprimentar, Chico, agradecer pelo convite, cumprimentar meu colega Henrique, né, aqui da universidade. Dizer, de fato, eu vou na mesma linha do professor Henrique, eu acho que há um processo de judicialização, no sentido de que os atores políticos não conseguem resolver suas contendas, né, e levam para o campo do judiciário. Inclusive, até brincava com o professor Henrique que talvez eu não poderia fazer parte desse debate, porque como eu não sou um jurista, né, eu não estou aqui para discutir questões legais, por exemplo, o que tu colocaste, se é legal ou é ilegal determinado aspecto que ocorreu, né? De fato, justamente esse momento indica os limites da política, né, para a resolução desses problemas, né? E aí leva para a esfera jurídica, né, a tentativa de resolver uma pendenga. O telespectador que nos assiste, né, talvez às vezes vem para um debate desse tentando encontrar o lado favorável ou contra, né? Se é a favor ou contra do governo, se é a favor ou contra a oposição, enfim. Acho que nós estamos aqui também para tentar esclarecer do ponto de vista acadêmico, né? E aí te agradeço o espaço, né, para dar uma inteligibilidade para esse fenômeno político que está ocorrendo hoje no Brasil. Né? Eu acho que ele também é um indicador da fragilidade da democracia brasileira, né? Muito embora a gente tenha um processo transicional, né, do autoritarismo para a democracia no Brasil, do ponto de vista formal, temos uma Constituição, a Constituição de 88, mas do ponto de vista da cultura política, né, nós ainda carecemos de uma cultura política efetivamente democrática para sustentar instituições formalmente, né, democráticas. Né? Falando então dessa situação política, qual é exatamente a situação política atual? Muita gente está enxergando o que está acontecendo e me parece com um véu ideológico e que não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo, né? Qual que seria a situação, mais tecnicamente, né? Qual seria a situação política do país hoje? Digamos assim, vou falar de uma perspectiva mais acadêmica e talvez vai desagradar, né, tanto governistas quanto opositores. Mas talvez seja o nosso papel hoje. Exatamente. Né? Eu estou aqui como professor, como técnico, né, digamos assim, do ponto de vista acadêmico. Né? Então, se a gente olhar o Brasil transitou do autoritarismo para a democracia, né, e depois nós transitamos da democracia, né,
digamos informalmente, para tentar essa sua consolidação. Nós tivemos aí, acho que, 3 grandes presidentes, assim, né? O presidente Sarney faz a transição política, né, do Brasil, né, e teve um papel importante aí, não é à toa que permaneceu, né? Posteriormente, o governo Collor, mas foi impeachmentado, mas o governo Fernando Henrique Cardoso teve um papel importante fazendo a transição econômica, né, trazendo as bases dessa sociedade mais estável economicamente. E o governo Lula, na verdade, fez uma transição social. Então, os 3 vetores político, econômico e social foram completos com o governo Lula. Quando há o advento do governo Dilma, o que se esperava, digamos assim, nós da perspectiva da análise na academia? Que o governo Dilma fizesse, na verdade, os ajustes e as reformas necessárias, né, para encaminhar a consolidação dessa democracia. Só que essas reformas não foram feitas e hoje nós estamos pagando pela falta de reformas que nós deveríamos ter feitas, esses ajustes entre o Estado e a sociedade que possibilitássemos nós vivermos num convívio democrático. Então, quando, por exemplo, nós assistimos as pessoas dizerem, né, que é estarrecedor, né, de que o PT trouxe a corrupção para a política, eu sempre digo na minha sala de aula, né, que bom se fosse, né, porque a corrupção foi trazida para o Brasil desde a sua fundação. O processo da corrupção é um processo muito mais sofisticado. O processo do de que independência algo... do Brasil. Exatamente. Tem... O Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui, ele já manda uma carta para Portugal pedindo emprego, né, para um parente seu. Então, na verdade, o que a gente vê é que é um grande processo, né, de corrupção que vem correndo no Brasil. Evidentemente que nos últimos anos isso ficou mais evidente no governo do PT e o PMDB e os partidos que estão com coalizão política, né, porque estão enfrentando, mas de fato, digamos assim, o combate à corrupção, ele passa por um aspecto muito mais estrutural e não superficial em manter ou tirar o governo, né, ou substituir ou não, ou impeachment. Não é isto que vai resolver a questão mais profunda da corrupção no Brasil. É possível a gente... Perdão. E essa questão é muito importante porque o que o professor Everton ressalta é o esgotamento de um modelo de Estado, um esgotamento de um modelo de política. O que requer, na verdade, então, um novo acordo nacional em relação a isso. Juridicamente, como é que se chegaria? Uma nova Constituinte. Uma Constituição que estabeleça uma verdadeira reforma política. E uma reforma política que precisaria ter 2 pilares básicos de sustentação. Impedir financiamento privado da campanha. Empresário não pode financiar a campanha de político em nenhum nível. Porque depois que ele paga a conta do político, ele vai cobrar o preço disso. Isso é interessante, porque isso estava em pauta já esse ano, Claro. ano passado e já esse ano. E parece que isso se esqueceu, né? Dilma mandou um projeto de lei para a Câmara e nenhum partido aprovou. Essa é uma questão fundamental. Segundo, questão da reforma política. O voto não pode ser do político. O voto pode ser no político em função do partido. Então, um tipo de voto como lista fechada. O voto é pedido pela pessoa, mas integra a bancada. Não estás mais satisfeito na bancada, a troca de bancada perde o mandato. Então seriam algumas estruturas políticas básicas para eliminar a perversa relação entre mercado e política. A perversa relação entre um Estado, que ele é indutor do desenvolvimento econômico e, portanto, é o maior cliente do grande empresário. E este grande empresário que financia a política. Então nós precisamos romper este elo, que, por favor, não é só do PT, e nós não estamos defendendo o PT aqui, mas isso é, como disse o Everton, estrutural e conjuntural da história brasileira. Só que a classe política que está no poder é que mantém esta circunstância. Durante a ditadura militar, o eixo do poder era o poder executivo, que interferia diretamente no legislativo. Na redemocratização, inverteu. Qualquer presidente da República no atual sistema precisa ter maioria parlamentar. E desculpe, esta maioria parlamentar não é ideológica, é comprada. Então é esta relação perversa que nós precisamos desfazer para obter saúde, digamos assim, na esfera política. Para que haja algum tipo de governo, né, que não é o que a gente está vendo agora. Exato, exato. O que a gente queria salientar é que os problemas não são conjunturais, né? Os problemas são estruturais, né? Então, por exemplo, a questão da corrupção hoje que está posta aí, na verdade, o Partido dos Trabalhadores, ele se transformou naquilo que ele jurou destruir. Ou seja, e essa é a indignação da população, porque ele deveria ter ascendido ao poder, ascendeu, fez as suas políticas sociais esperadamente, mas ele não fez as reformas necessárias
e usou os mesmos mecanismos dos partidos tradicionais para poder se manter no poder. Então, não tenho dúvidas nenhuma, do ponto de vista teórico, todos os parlamentares estão envolvidos em algum grau de corrupção. Eu costumo dizer, é muito difícil que você encontre inocentes, né, no inferno, digamos assim, né? Ou seja, o Congresso, todos os deputados estão envolvidos em maior ou menor grau. Então, se continuar esta batida do judiciário, né, vai pegar, obviamente, os partidos de plantão. E é interessante ver que as citações nas delações aparecem os partidos que estão mais no poder, né? Então você vai com o PT, o PMDB, o PP, ou seja, todos os partidos envolvidos, né? E a oposição, por exemplo, o PSDB, está alijado do poder há 14 anos. Né? A oposição, na verdade, quer voltar justamente para ter acesso a um Estado neopatrimonial e voltar a irrigar os seus cofres também. Então não é uma disputa entre o bem e o mal, né? É uma disputa pela gerência do Estado, mas também uma tentativa de se manter no poder, né, via financiamentos, como o professor Henrique falou, né, do empresariado, por exemplo. Né? As falas do Lula são interessantes, né? Disse, por que eu? Por que não o Grupo Gerdau? Né? Por que não os grupos, quer dizer... Os áudios são muito interessantes serem ouvidos na totalidade. Na né? totalidade. Eu consegui escutar todos eles e, de certa forma, como leigo, né, como alguém que precisa estar tentando entender o que está acontecendo, tu escuta aqueles áudios e tu fica tentando achar onde que está o elemento em que se determinou, aqui temos uma prova contra alguém, né? Sinceramente, eu não consegui encontrar. Não há provas efetivas do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista por jurídico... Por isso que a presidente Dilma diz que realmente a lei do impeachment é clara, ela terá que ser penalmente responsabilizada. E não há sustentação política para o pedido de impeachment, né? Isso é um dado importante. O Supremo Tribunal Federal determinou o rito do impeachment, né? Diferente daquele... que o Eduardo Cunha pretendia. E diferente daquele do Fernando Collor também em 92. Já é outro rito. Mas certo? baseado na lei de baseado 92. naquela lei, Baseado mas já com na algumas lei. diferenças. Certo? Sim, mas acontece que o Eduardo Cunha quis modificar com o regulamento da Câmara, ele quis modificar a lei. Então, o Supremo não fez nada a não ser mandar cumprir a lei e a sua função constitucional de determinar o rito processual disso. Isso é de deixar bem claro. O Supremo não interviu no regimento interno da Câmara. Eduardo Cunha, pelo regimento interno da Câmara, que pretendia intervir na lei. Se ele quer mudar, que crie outra lei. O Supremo mandou cumprir a lei. Então, que pedido de impeachment terá que ser decidido? O primeiro, das pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais se sustentaram porque o Tribunal de Contas da União, que não é um tribunal, é um órgão acessório do Poder Legislativo, não aprovou as contas. Só que a Comissão de Finanças aprovou, do Senado. Não há subsídio, portanto, ok. Jurídico para isso. Político é outra coisa. Político é outra história. Este pedido vai ser julgado por uma comissão de 65 deputados, indicados pelos líderes partidários, com voto aberto. Se passar nessa discussão, vai ser levado à plenária da Câmara, onde exige-se quórum qualificado, 75% dos deputados, para depois ser encaminhado ao Senado. E a palavra final é dos senadores, se acolhem ou não o pedido de impeachment. Ela é afastada por 6 meses para poder defender-se. Esse processo demandará, pelo menos, no mínimo, de 8 a 10 meses, onde ela permanece no exercício do mandato. Então, esse é um custo altíssimo, o processo de impeachment para a sociedade. E já que nós estamos falando de política, e pegando a fala do Emerson da nossa jovem democracia, é ressaltar o poder do voto. O poder do voto é que está em jogo aqui. 4 milhões de pessoas foram às ruas. Ela tem 54 milhões de votos. 54 milhões de votos. Importantíssimo isso, e eu quero retomar essa questão logo após o intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo agora para continuar falando de todas essas questões no nosso Em Pauta de hoje.